nessa noite de uma forma muito especial, Deus, de gratidão, Senhor. Agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos encontrou, Deus. Muito, Senhor Deus, de nós estávamos como essa ovelha, Senhor Deus, perdida. E o Senhor, Deus, foi atrás de uma forma, Senhor Deus, sobrenatural. Nos encontrou, nos trouxe de volta para o arraial. E o Senhor tem cuidado de nós. Deus, que essa verdade possa ser, Deus, sempre, sempre um impacto para o nosso coração quando nós a escutamos, Deus. De que o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o teu nome, Deus. Que o Senhor sonde o nosso coração. Que o Senhor libere, Deus, sobre o nosso coração, Deus, uma unção, Senhor Deus, de paz. Corações apertados, que o Senhor traga paz. Corações, Senhor Deus, que precisam, Deus, de um toque sobrenatural do Senhor, que o Senhor traga paz. Oh Deus, se pudéssemos comprar paz, quantos de nós, Deus, venderíamos tudo que tem, Deus, para adquirir, Senhor Deus, um pouco de paz. Que o Senhor nos conduza em paz no restante desse culto, Deus, e também no 17h30, no nome de Jesus, amém. Vocês podem se assentar. Durante esse mês de outubro, o nosso subtema, nesse grande tema, frutificação, frutificando, é frutificando enraizado na palavra, palavra de Deus, isso mesmo, esse livro que você tem aí nas suas mãos, um livro tão poderoso, que no decorrer da história, o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, preservou esse livro para que eu e você pudéssemos tê-lo em nossas mãos. Quantos que viveram antes de nós não tiveram o privilégio de ter esse livro, a Bíblia Sagrada, como nós temos hoje? E Deus deu sabedoria para alguns, e eles também construíram em plataformas digitais para que você pudesse carregar esse livro para todo lugar que você vá. Nós temos que ser gratos pela palavra de Deus. Esse livro precioso, nosso manual, que está à nossa disposição sempre quando nós precisarmos dele. Ou seja, todos os dias, não é verdade? Todos os dias. Eu gostaria que você abrisse esse livro que você trouxe, a Bíblia Sagrada. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Enquanto você abre, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já perdeu alguma coisa? Precisou disso que você perdeu, não achou, e depois, quando você não estava precisando mais, você achou e falou assim, que pena, hein? Perdi. Eu lembro que eu era pré-adolescente, eu tinha vendido alguma coisa para um amigo, e deu bastante dinheiro. Naquela época, o dinheiro brasileiro tinha muito. Você vendia uma coisa ou tinha um dinheiro, era um monte de nota. Não sei se era cruzados novos, não sei que nota que era aquela. E a única coisa que eu me lembro é que eu vendi essa coisa que eu vendi, guardei no bolso de uma jaqueta porque era frio, e coloquei a jaqueta, guardou a jaqueta, o inverno estava acabando, e o dinheiro mudou, e mudou para reais, e mudou para cruzeiro, cruzados novos. Só sei que o bolo de dinheiro que eu tinha vendido, o meu negócio, depois de um ano, quando eu fui achar no outro inverno, já não valia mais nada. Aconteceu isso com alguém aqui ou não? Achou dinheiro, cruzados novos, aí dentro de algum lugar. Quando você foi usar, não, isso aí a gente já não usa esse dinheiro mais, não. Não é? Perder algo de valor. Todos nós já perdemos algo de valor. Não é verdade? Esse texto que nós vamos ler, esse capítulo 22, fala que a nação de Israel, principalmente a nação do sul, a nação de Judá, a tribo de Judá e Benjamim, depois que eles dividiram, eles praticamente perderam a palavra de Deus. E o curioso é que eles perderam dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Algumas teorias falam que eles esconderam a porção que eles tinham, o Pentateuco, esconderam para que não fosse destruído pelos reis pagãos. Mas aqui nesse capítulo 22, eles acharam o livro da lei de Deus. E esse achado mudou
a história de um reinado, Josias. E ontem era mais de meia-noite, lembrando o texto do rei Josias, mandei uma mensagem para o Josias. Cadê o Josias? Mandei uma mensagem para o Josias. Josias, estou lendo uma passagem que fala o seu nome. Ele, qual culto amanhã? 5h30, estou lá. Benção, Josias. Vamos ler? Capítulo 22, 2 Reis. Eu vou ler todo o capítulo bem rapidinho, tentar. Diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, ou seja, à igreja, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que se deem nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que pague àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregou nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da casa do Senhor, o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias o entregou a Safã, e este o leu. Então, o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo à casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sumo sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei Ilquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Mecaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhes falaram: ela habita na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixavam e queimavam incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe dizeis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido
e recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Senhor Jesus, nós clamamos pelo Senhor mais uma vez, que o nosso coração se acalme, que ele possa ser agora mudado pelo teu Espírito a uma terra fértil, pronta para receber uma semente, para que possa germinar. Que o Senhor abençoe nosso coração, nossa mente, traga cativo agora, no poder do teu Espírito. Amém. Afastar-se do livro da lei é uma tendência antiga. Afastar-se da leitura da Bíblia é algo antigo que já vem acontecendo há muito tempo. Esquecer Bíblia na igreja é um negócio assim, ó, não é novo. É super antigo isso, do tempo dos reis. Josias é prova disso. Prova disso. Só para você ter uma ideia do que estava acontecendo nesse período de Josias, logo após Davi e Salomão, o reino foi dividido em dois, reino do norte e reino do sul. Reino do norte ficou um pouco grande, 10 tribos. O reino do sul, um pouco menor, 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, chamava o reino do norte de reino de Israel, e chamava o reino do sul de reino de Judá. Alguns reis reinaram nesse período. Josias foi o 16º rei do reino do sul. Josias é neto de Manassés. Josias é filho de... Há um moço aqui que eu esqueci o nome, daqui a pouco eu falo o nome dele. Todos esses, o avô e o pai de Josias, eles não andaram nos caminhos do Senhor, não andaram. E esta era uma proposta de quem estava escrevendo os livros, os 2 livros dos reis. Eles diziam, se foi bom, eles falavam, este andou nos caminhos de seu pai Davi. Se o rei fez o que era mal, eles diziam, este andou nos caminhos perversos de seus pais e não fizeram aquilo que era reto, aquilo que eles deveriam fazer. Vários desses reis, aqui o texto que nós lemos diz, vários desses reis construíram, principalmente o reino do norte, que era um reino maior, eles construíram templos pagãos para que todos pudessem cultuar e não precisar descer até Jerusalém para cultuar, porque se eles descessem poderia ter alguma confusão e eles perderam algumas pessoas, alguns decidirem ficar lá no reino do sul. Então eles começaram a construir templos pagãos, alguns desses reis, Acabe é um deles, alguns desses reis, reino lá do norte, eles construíram templos pagãos simplesmente para aborrecer o Deus Todo-Poderoso, para atrair a ira de Deus. O texto diz isso. Eles atraíam a ira de Deus, uma birra, principalmente de Acabe, construindo templos pagãos para atrair a ira do próprio Deus. Aqui no reino do sul, reino de Judá, onde esse moço chamado Josias começou a reinar durante 8 anos, só para você ter uma ideia, o seu avô queimou vivo o seu sobrinho, o seu tio de Josias, ainda novo. Construíram templos pagãos, e nesses templos pagãos, eles queimavam crianças vivas. Segundo a história, o avô de Josias foi um dos piores reis de Israel. Sangue escorria pela cidade, porque esse moço, o avô de Josias, do rei Josias, ele era um rei tremendamente usado pelo diabo. Usado pelo diabo. Ele morreu. O pai de Josias começou a reinar. Só para você ter uma pequena ideia, os funcionários do pai de Josias, eles assassinaram, conspiraram contra o rei, e Josias então teve que começar a reinar aos 8 anos de idade. E o texto começa dizendo que ele seguiu os caminhos do seu pai, ou seja, da sua geração, os caminhos de Davi. E ele fez o que era reto perante o Senhor. Não está no meu texto, mas quebramos aqui agora uma teoria do diabo, onde diz que se os filhos não tiverem pais crentes, com certeza eles não terão uma boa caminhada com o Senhor. Completamente furada, se nós entendermos esse texto aqui. O menino cresceu dentro da casa de Manassés. O menino cresceu vendo os pais cultuando a deuses pagãos. E o menino decidiu seguir os caminhos do Senhor. Poderia ser muito diferente, não é verdade? Ele
com certeza passou por poucas e boas, começando a reinar aos 8 anos de idade. Se ele tivesse visto pais crentes, avós crentes dentro de casa, o reinado poderia ser não melhor, mas um pouco mais tranquilo para a cabeça desse menino. Então, a teoria de que se os pais não são crentes, os filhos não vão dar em nada, furada diante do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Furada diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Os meninos podem, nós somos provas disso. Nós podemos nos dar muito bem no nosso relacionamento com o Senhor, mesmo se os nossos pais não andam nos caminhos do Senhor. Quantos aqui não têm os pais crentes e caminham e andam nos caminhos, decidiram seguir os caminhos de Davi, seu pai? O pai, no geral aí, da visão, não é verdade? Então, esse texto, essa história do rei Josias, é uma história super interessante, porque esse menino, desde pequeno, ele decidiu seguir os caminhos de seus pais, pai Davi. Poucos reis de Israel ou de Judá observaram as alianças do Senhor. Poucos, Asa, Josafá, Ezequias, Josias, poucos. Davi, o próprio rei Davi, percebeu o ideal mais claramente do que qualquer outro rei. O conselho final que ele dá a seu filho, Salomão, e que Salomão deveria guardar os mandamentos de Deus, 1 Reis 2:3, exclusivamente disso dependia a esperança de prosperidade e paz. Guardar os mandamentos do Senhor iria dar à nação prosperidade e paz. Acabamos de orar aqui por paz. Davi ensina o seu filho Salomão, fala assim, olha, se você caminhar, andar, trilhar os caminhos do Senhor, vocês, a nação de Israel, essa nação que Davi não sabia que iria dividir em duas, a nação irá ter paz e prosperidade. Paz e prosperidade. Desviar-se do caminho do Senhor era arriscar a receber juízo de Deus. Juízo de Deus. Então, esse livro, 1 Reis, 2 Reis, traça a história dos reis de Israel, desde Salomão até o último rei de Judá. Os 2 livros dos reis, de forma franca e honesta, registra a triste história da rejeição ao pacto pela maioria dos governantes e o colapso final perante a Síria. 2 Reis, capítulo 17, e de Judá perante a Babilônia, capítulo 25 de 2 Reis. Então, encontramos aqui Josias, prestes a receber um julgamento do Senhor. O Senhor já havia dito que uma nação iria exterminar o reino do sul, o reino de Judá. O reino do norte já havia sido destruído pela Síria. Agora, uma notícia que chega aos ouvidos desse menino de 8 anos, é que todo o reino do sul, reino de Judá, iria ser destruído, a Babilônia iria engoli-los vivos. Mas esse menino decide seguir, esse rei, decide seguir os caminhos de Davi, e ele começa a restaurar o templo, a casa do Senhor. E ao começar a restaurar a casa do Senhor, eles acham o livro da lei de Deus. Alguns dizem que é Deuteronômio, outros dizem que é todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Mas qual livro seja, eles acharam esse livro, e eles correram e leram, e eles mostraram para o rei. Assim que o rei teve acesso a esse livro, com certeza, ele nunca tinha tido acesso a esse livro antes, com certeza não. Mas assim que ele tem acesso e ele escuta, ele ouve as palavras do livro da lei de Deus, ele rasga as suas roupas e ele cai de joelho diante do Senhor, e ele diz, o que os meus pais fizeram? Qual caminho os nossos pais andaram? Já com 20 anos de idade, se você fizer a conta, ele começou com 9, e fala que quando ele começou a restaurar, 19, 20 anos de idade. Ele começa a restaurar a casa do Senhor, acha a Bíblia, a Bíblia é lida diante dele, não sei porquê, não sei se ele era analfabeto ou não, mas a Bíblia era lida diante dele, foi lida diante dele, ele se prostra diante do Senhor, e ele toma uma decisão. Nós vamos seguir o que está escrito nesse livro. Manassés, o meu avô, e Amon, o meu pai, eles não seguiram, mas eu decido seguir o que está escrito no livro da lei de Deus. Uma nação toda transformada pelo poder de uma leitura.
Uma leitura. Uma leitura. Lembra da profecia? Que a nação do sul, a nação de Judá, iria ser destruída pela Babilônia. Deus olha para esse menino e fala assim, olha, a nação vai continuar sendo destruída, mas você vai viver todo o período do seu reinado, 31 anos, em paz. E será enterrado no túmulo dos seus pais em paz. O pai dele, poucos anos antes, não morreu em paz. O rei que veio depois dele não morreu em paz. Não morreu em paz. O interessante é que segundo Crônicas 34:3, também fala sobre esse menino. Olha que interessante, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Enquanto reformava, o sumo sacerdote Ilquias encontra o livro da lei. Josias, filho de Amon, neto de Manassés, resolve no seu coração seguir os caminhos de seu pai Davi, não de seu pai Amon e nem de seu avô Manassés. Ele resolve seguir o que a Bíblia, o que Davi ensinou para Salomão. Salomão não cumpriu aquilo que Davi disse, mas ele agora decide seguir as palavras de Davi a Salomão. Olha, se vocês caminharem segundo as palavras desse livro, haverá paz e prosperidade. Paz e prosperidade. Só uma coisa aqui no meio também, não está escrito no meu texto, mas olha que curioso. Nós vivemos a vida toda, desde quando nós nascemos, falei sobre isso aqui alguns dias atrás, desde quando nós nascemos, buscando paz e felicidade. E esse livro, esse texto nos mostra que o menino encontrou paz e felicidade apenas lendo a Bíblia. Muito mais barato, não é? Muito menos cansativo, não é verdade? Muito mais interessante essa paz aqui, do que a paz que nós buscamos e vem um ladrão e, ó, com assopro, rouba de nós. Vem Collor e, ó, com um virar de uma noite, e rouba tudo de nós. Achei o livro da casa do Senhor, disse o sumo sacerdote Ilquias. A reação do rei Josias à leitura do livro foi de quebrantamento. Por causa da reação de Josias, Deus traria paz à nação durante o seu reinado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Josias, que olhamos aqui e vemos, o rei Josias, ao ouvir o que estava escrito no livro da lei do Senhor, quebranta seu coração, e o favor de Deus é sobre ele. Olha o versículo 13 que lemos: o furor do Senhor se acendeu contra nós, pois nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazer tudo quanto de nós está escrito. A palavra do Senhor quebrantou o coração de Josias. A palavra do Senhor quebrantou o coração desse jovem rei chamado Josias. A leitura da palavra de Deus quebrantou o coração do rei. Então, o rei Josias, ao ouvir o que estava escrito no livro das leis de Deus, reúne todo o povo e renova a aliança diante de Deus. Ou seja, a leitura que impactou o coração de Josias, também impactou o coração de toda uma nação. De toda uma nação. Não simplesmente porque ele era o rei e mandava em todo mundo, não. Os reis também anteriores mandavam em todo mundo e não impactou ninguém. Agora Josias vem com essa palavra e ele sobe num pórtico e ele lê essa palavra e toda a nação se prostra diante do Senhor. Toda a nação se prostra diante do Senhor. O livro da lei de Deus, anos esquecidos, trouxe para a nação de Israel somente tragédia. Agora o livro da lei de Deus, lido pelo rei Josias, começa a trazer para a nação de Israel só bênção. Ela quebranta o coração do rei, ela traz bênção não só para o rei, mas para todos aqueles que estavam sendo liderados por ele, a nação do sul, a nação de Judá. O rei Josias reúne todo o povo e renova uma aliança. Coração quebrantado, aliança renovada. Então, o rei Josias, ao ouvir o que estava escrito no livro da lei de Deus, quebra todo tipo de idolatria na casa do Senhor e em todo o reinado. Seu coração é quebrantado, ele reúne o povo e renova uma aliança, e ele agora parte para cima dos postes ídolos da idolatria, e ele destrói toda a idolatria.
Diz o capítulo 23 que ele destruía idolatria, os idólatras, queimava tudo, colocava tudo no mesmo monte, colocava fogo em tudo. Os ossos eram queimados junto com os postes ídolos. Os ossos daqueles eram queimados juntos com os ídolos, com os templos aos deuses pagãos. Deus não tolera a idolatria. Vários desses reis, para confrontar o Senhor, construíram altares. Coração quebrantado, aliança renovada, falsos ídolos quebrados. Então o rei Josias, ao ouvir o que estava escrito no livro da lei de Deus, celebrou com grande alegria a Páscoa. Ele traz de volta a alegria do culto. Ele traz de volta a celebração. Ele traz de volta a comida na igreja. Ele traz de volta aquilo que havia perdido. Capítulo 23 também fala que nunca houve uma celebração como aquela desde os reis antigos e nunca havia tido uma celebração da Páscoa como nos dias de Josias. Esse rei decide andar nos caminhos corretos de Deus. O livro de Deus é achado dentro da igreja, dentro do templo. Esse livro é lido, coração quebrantado. Esse livro é lido, ele reúne o povo e renova a aliança. Esse livro, simplesmente por ter sido lido, ele quebra todos os ídolos. E esse livro, simplesmente por ter sido lido, ele traz de volta a alegria do culto. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder de uma simples leitura. Uma simples leitura. Coração quebrantado, aliança renovada, falsos ídolos quebrados. Josias traz de volta a alegria e a festa, a celebração da Páscoa. Poder na palavra de Deus, na Bíblia. Há poder quando o livro das leis de Deus é lido. Desvalorizar o livro da lei de Deus é uma tendência antiga que chegou até nós. Chegou até nós. Olha que história interessante. Um pastor chegou novo numa igreja, ele não conhecia ninguém, nos primeiros domingos, ele chega e diz assim, menino, ele encontra com o menino logo na porta, fala assim, menino, quem derrubou os muros de Jericó? O menino, pastor, pelo amor de Deus, dessa vez não foi eu. Dessa vez não foi eu. E chamou a coleguinha e falou assim, você sabe, o menino, você sabe quem derrubou o muro de Jericó? A menina, pastor, também não foi eu. Não foi eu. O pastor, preocupado com aquilo, foi na sala de escola dominical. E perguntou para a professora assim, junto com os dois meninos, filha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esses meninos estão espantados aqui. Quem derrubou os muros de Jericó? A professora falou assim, pastor, eu não tenho certeza se foi esses dois meninos, não. Mas, vou ser bem sincero para o senhor, eles são bem levados. Se eu fosse o senhor, eu começava com as mães dele, com os pais deles. O pastor ficou assim de boca aberta, 2 semanas na igreja. Reunião do conselho. Na reunião do conselho, o pastor contou o caso. E o presbítero que estava lá era esposa da professora de escola dominical. O presbítero pulou alto e falou assim, pastor, está aqui o cheque. Não sei se foi esses 2 meninos, com certeza minha esposa também não foi, mas quem derrubou esse tal muro de Jericó, está aqui pago aqui o prejuízo do muro. O que aprendemos com a história de Josias? O rei Josias. Quando valorizamos o livro da lei de Deus, nosso coração é quebrantado, humilhado, e isso gera alegria no coração de Deus. Quando nós lemos, achamos e lemos, porque alguns já perderam. Quando achamos e lemos o livro da lei de Deus, o nosso coração é quebrantado, humilhado e alegra o coração de Deus, e Deus faz um grande milagre. O texto diz, continua dizendo, o próprio Deus diz através da profetisa Uda, que Deus não anularia a sua decisão de destruir aquela nação através da Babilônia. Mas Deus fala assim, olha, enquanto o rei Josias estiver por aqui, nada vai acontecer com esse povo. E Deus fala assim, olha, simplesmente pelo fato de você ter se humilhado, rasgado as suas vestes, simplesmente porque você deixou a palavra de Deus humilhar o seu coração, você rasgou as suas vestes. Agora, nós não estamos falando de roupa de Dollarama, e nem roupa de Winners, e nem muito menos roupa de DB. Nós estamos falando de roupa real.
roupa real, algo de valor. O rei Josias rasga algo de valor e se quebranta diante do Senhor. Olha que interessante. A resposta de Deus através da profetisa Uda. Quando valorizamos, então, o livro da lei de Deus e lemos, o coração é quebrantado, nos humilhamos, isso gera alegria no coração de Deus. As Escrituras descrevem várias situações em que pessoas rasgaram suas próprias vestes. Isso pode parecer estranho hoje, mas entre os judeus era uma expressão de forte sentimento provocada por um desespero, sofrimento, humilhação, indignação e até mesmo luto. Todas as vezes que Deus nos encontra quebrantados, próximos à sua palavra, Ele nos cobre de ricas bênçãos. Alcançamos o favor de Deus através de uma vida quebrantada diante de Deus e perto da sua palavra. O rei Josias iria ter um final triste, como todos os outros reis. O Senhor agora decide que em todo o seu reinado, não apenas o rei iria descansar perto dos seus pais, descansar, não ser morto como seu pai através de uma emboscada. Ele iria descansar perto de seus pais, e Deus diz assim, olha, não só você, mas toda essa nação, enquanto você estiver por aqui, eles não serão destruídos pela Babilônia. Alcançamos o favor de Deus quando nós resgatamos o valor das Escrituras. Lutamos, trabalhamos duro, juntamos dinheiro e nos preparamos para a aposentadoria. Em contrapartida, o Senhor disse a Josias, simplesmente pelo fato de você ter se humilhado, quando soube que os seus pais não cumpriram os votos da aliança e ter decidido andar nos meus caminhos, sua aposentadoria será por minha conta. Ler a Bíblia, deixar com que ela quebrante o nosso coração, alegra o coração de Deus, e bênçãos maiores vêm sobre nós. Segunda coisa que aprendemos com o rei Josias, quando valorizamos o livro da lei de Deus, estamos sempre lembrando da aliança que um dia fizemos com o nosso Senhor. Numa rotina louca que nós temos, várias coisas nós fazemos no mesmo tempo. Nessa rotina maluca de tecnologia, de trabalho, de pagar aluguel, de conseguir documento, de tirar férias de igreja, tudo isso, às vezes, pode fazer com que eu e você esqueçam de uma aliança que nós fizemos com Deus. Isso não é novo, isso é antigo. Isso não é novo, isso é antigo. Esse povo, 16 reis vieram antes de Josias, 15, ele era o 16º. 15 reis vieram antes de Josias. Toda a nação havia esquecido que eles tinham uma aliança com o Senhor. Então, quando valorizamos o livro da lei de Deus, lembramos sempre da aliança que temos feito, que um dia fizemos com o nosso Senhor. O contato diário com o livro da lei de Deus nos faz lembrar de que temos uma aliança com Deus e essa aliança precisa ser cumprida. A aliança não é contrato, nós não quebramos. A aliança não é um contrato que se quebra, assim como casais quebram o contrato do casamento. Não há nenhuma possibilidade de divórcio quando nos relacionamos com Deus. Ele sempre nos traz de volta quando sua palavra, o seu livro é aberto e lido. O contato com as Escrituras é um remédio que nos ajuda a deter as distrações que possivelmente nos fará esquecer de que Deus é de quem Deus é e de quem somos nele. A leitura bíblica com certeza irá afastar da gente as distrações que impedem a gente de enxergar quem Deus é e quem somos nele. Aliança. Desânimo e frieza espiritual não tem lugar em nós quando estamos sempre lendo e meditando em Deus através de sua palavra. Temos uma aliança com Deus e a Bíblia é onde nos assegura isso. Terceiro lugar, o que aprendemos com o rei Josias. Quando valorizamos o livro da lei de Deus, nossos olhos são abertos e destruímos o lixo da idolatria que há em nós. Talvez você pode perguntar assim, pastor, mas não existe esse tipo de idolatria mais? Nós estamos no século XXI, que coisa é essa? Lá em casa não tem mais aqueles negócio grande, já não tem mais crucifixo no peito, agora eu carrego Cristo fixo no peito.
Na igreja a gente não vê mais isso. Olha o que Paulo diz a respeito de idolatria. Avareza, segundo Paulo, Colossenses 3, é idolatria. Ganância, segundo Paulo, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 6, é idolatria. Qualquer preocupação exagerada se torna idolatria diante de Deus. Quando o orgulho, o dinheiro, os bens, o emprego, as realizações pessoais passam a rivalizar com Deus, se torna idolatria. Idolatria hoje, você acha que o diabo é cabeçudo e burro de continuar com o mesmo tipo de idolatria no tempo do rei Josias? Nunca na vida. Ele evolui. Ele evolui. Esposa idolatrando marido, marido idolatrando esposa. Crente idolatrando um documento, Canadian Citizen ou PR, ou o que for. Idolatria hoje mudou, gente. Idolatria é tudo aquilo que causa rivalidade contra o nosso Senhor. Só quebrando aqui, ó, pastor, deixar de ir na igreja domingo e deixar de buscar a Deus em primeiro lugar, é deixar de buscar a Deus em primeiro lugar? Pessoas perguntam isso para a gente. Outra pergunta, pastor, trabalhar e não poder ir na igreja durante a semana e deixar de buscar a Deus, é deixar de buscar a Deus em primeiro lugar? Pastor, ler vários livros, capítulos de livros, e ler apenas um versículo da Bíblia durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês, ou ler só na igreja, é deixar de buscar Deus em primeiro lugar? Olha o que alguém disse, super interessante. Alguém disse que não é a consciência do homem que determina quem ele é, mas o contrário, quem ele é determina a sua consciência. Quem nós somos determina a nossa consciência. Às vezes isso se torna idolatria para muitos de nós. A própria leitura da palavra de Deus, aparentemente, é uma contradição de todo o texto da história que eu estou contando até agora. A minha consciência e a sua, quem nós realmente somos, determina se aquilo que eu estou fazendo é uma idolatria na minha vida ou não. Quem nós somos? A leitura da palavra de Deus, ela abre a nossa mente e ela diz realmente quem nós somos. Uma nação inteira descobriu quem eles eram em Deus simplesmente pela leitura de um texto. Olha o poder que há na leitura da palavra de Deus. Uma nação inteira. Diz o texto, capítulo 23, que você vai ler em casa, que Josias, ele limpou, o termo certo é limpar, ele limpou toda a nação do sul contra os postes ídolos e a idolatria. Limpou. Não só a igreja, não só o templo, mas ele limpou tudo que havia algum vestígio de idolatria. Uma nação inteira mudou porque eles caíram na real e eles descobriram quem eles eram. Haviam esquecido porque não estava tendo leitura da palavra de Deus. Somos separados por Deus para buscá-lo em primeiro lugar. Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou no reino de Deus? Cidadão ou turista? Quem eu sou em outros lugares, domingo, no horário do culto? Quem eu sou trabalhando durante a semana? Quem eu sou ao investir mais tempo lendo livros, ao invés de ler a Bíblia? Contato diário com as leis de Deus abre nossos olhos quanto à idolatria e nos faz enxergar melhor quem nós somos. Idolatria cega quem nós somos. Uma tática infalível do diabo no século XXI. 4, para a gente encerrar. Quando valorizamos o livro da lei de Deus, resgatamos dentro de nós a alegria de entregarmos a Deus um culto de celebração. Não sei se você já percebeu, se você já caiu em si, mas nós sempre estamos dizendo aqui, vamos começar ou dar continuidade ao nosso culto de celebração. Todos os nossos avisos de domingo é culto de celebração, culto de celebração, culto de celebração. O que fazemos no domingo é celebrar a Deus pela semana que já tivemos. E se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar uma semana rica, assim como Ele nos deu a anterior. Celebramos a alegria da celebração. Quando nós lemos e temos um contato com a palavra de Deus, há alegria na celebração, há alegria no culto.
Páscoa é a primeira festa da nação de Israel. Uma festa super interessante, uma festa super comemorada, uma festa super chique, uma festa onde não só a pessoa em si comia, mas toda uma família, e chamavam outros para comer juntos. O que nós sempre gostamos de fazer. Chamar outros para comer junto conosco. Segunda-feira, vários fizeram isso. Reuniram para comer e celebrar o Thanksgiving juntos. Então, quando nós temos uma intimidade, uma leitura diária com a palavra de Deus, quando nós resgatamos isso, nós celebramos num culto de domingo, ou de quarta, ou de sexta, ou o culto que você faz na sua casa, com a sua família, de uma forma super diferente. Havia anos que o povo de Judá não celebrava cultos ao Senhor, simplesmente pelo fato da palavra de Deus ter sido lida. A alegria da celebração voltou para a nação inteira. A alegria dos cultos sempre volta quando nos comprometemos com a palavra de Deus. E uma dica, sugestão: se o cônjuge ainda não é crente, idólatra, está longe de Deus, filho ainda não é crente, idólatra, está longe de Deus, alguém que você tanto ama, avarento, ganancioso, longe de Deus, tudo embaraçado na Bíblia, parece que Deus está longe, mas a sua ira está mais perto como nunca. Uma dica: comece a ler a palavra de Deus. Comece a se envolver com a palavra de Deus. Não terceirize. Não terceirize nos cultos, aos domingos. Faça dentro da sua casa uma academia bíblica. Faça junto com seus filhos. Tivemos uma reunião aqui hoje com os professores de escola dominical. Super interessante. O fechamento foi mais interessante ainda. Todos, sabiam disso? Não. Os nossos filhos estão lá em cima. Todos os nossos filhos, todos, recebem todos os domingos versículos para ler em casa. Todos eles. Do mais bebezinho, ele recebe alguma coisa, ao mais velho, aos 18 anos. Todos eles. O que nós estamos fazendo com esse único versículo durante a semana dentro de casa com eles? Bacana pensar, não é? Bacana pensar. Se deu certo com Josias, pode dar certo comigo, com você também. Se Deus mudou a sorte de Josias, um menino que cresceu numa casa super tensa, uma casa de morte, uma casa onde talvez ele ia brincar na casa do seu avô, e ele viu o seu avô matando pessoas. A Bíblia diz que o rei, ele era sanguinário, o seu pai não era diferente, e por isso teve uma morte trágica. Os seus empregados mataram seu pai. Se deu certo com ele, simplesmente pelo fato de uma leitura, pode dar certo comigo, com você também. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor, no nome de Jesus, como nós oramos no começo, possa ter feito do nosso coração uma terra fértil, e essa semente plantada possa germinar, que assim como, Deus, esse capítulo de número 22, e também o 23 de 2 Reis, nos mostra que uma leitura, o resgate da palavra do Senhor, mudou uma geração, Deus. Nós, como igreja, igreja bíblica, nós clamamos o Senhor para que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.